Eu tava pensando, como que eu vou saber o que eu vou fazer no dia depois de amanhã se eu não lembro nem o que eu comi no jantar de ontem? Não entendi nada. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Luciano Kenji e você está no Cinegel. Você gosta de filme catástrofe? O canal tem um monte. E o de hoje nós vamos abordar uma questão ambiental. Você sabia que existe o Dia Internacional do Meio Ambiente? Sabe por quê? Vem conferir comigo. O Dia Depois de Amanhã, The Day After Tomorrow, filme de 2004, dirigido por Roland Emmerich, protagonizado por Dennis Quaid e Jake Gyllenhaal. O filme conta a história de Jack, um climatologista que fazia uma expedição na Antártica quando presenciou um colega perfurando a camada grossa de gelo e originando uma grande fenda nela. Jack acredita que este é só um dos vários indícios de um aumento da temperatura global por conta da maior quantidade de poluição atmosférica e tantos outros impactos derivados da ação humana. Ele vai até a Conferência do Clima da ONU em Nova Delhi, na Índia, e apresenta seus estudos, onde acredita que, na verdade, não se trata exatamente de um aquecimento global, mas sim da formação de extremos de temperaturas. O derretimento das calotas polares aumentaria a água doce nos oceanos, alteraria sua salinidade e temperatura, mudando o comportamento das correntes marítimas e influenciando diretamente na evaporação de água. Para você entender mais sobre correntes marítimas, você pode clicar aqui no vídeo sobre Procurando Nemo, mas para entender este raciocínio de Jack, pense que se a temperatura da água do oceano está alta, ele incita a evaporação, tornando o ar úmido. O vice-presidente dos Estados Unidos reprova a apresentação de Jack, dizendo que está sendo alarmista e tentando criar um impacto negativo na economia global ao condenar a produção industrial e a emissão de poluentes atmosféricos. A vida dedicada com tanto afinco aos estudos fez com que Jack se afastasse da família, tendo problemas com sua esposa Lucy e seu filho Sam. Somos gradativamente apresentados a vários personagens que irão se desenvolver de diferentes formas com a trama, enquanto uma série de acontecimentos peculiares vão tomando conta do globo. Neve em Nova Delhi, granizo gigante em Tóquio, resfriamento da água do Atlântico Norte e tornados em Los Angeles são os primeiros indícios de que algo não está certo dentro da dinâmica atmosférica natural. Jack acreditava que as mudanças aconteceriam em questão de um século, mas parece que a única coisa que ele errou em seus estudos foi justamente o tempo para começar, pois parece que as coisas estão se tornando já bastante complicadas para o clima global. O encontro ambiental que Jack participa na Índia no início do filme tornou-se uma prática anual promovida pela ONU, mas na verdade trata-se de algo consideravelmente novo para a linha da história do ser humano. A forma como nós convivemos com o meio ambiente nos cria uma série de reflexões sobre a forma predatória e pouco sustentável, principalmente se não estamos sendo irresponsáveis a ponto de não enxergar impactos danosos severos para um futuro que individualmente nós não viveremos, mas as próximas gerações poderão pagar por nós. Convido você a depois ver um vídeo aqui no canal sobre o filme Tempestade, Planeta em Fúria, onde falo sobre estes impactos humanos sobre o meio ambiente, especificamente no clima. Caso você esteja vendo o vídeo no lançamento ou em sua proximidade, o ano de 2022 marca os 50 anos da Conferência de Estocolmo, primeiro encontro internacional sobre o meio ambiente promovido pela ONU, especificamente no dia de hoje, 5 de junho de 2022. O encontro, na verdade, chama-se Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente Humano, sendo apelidado assim pela sua realização na cidade de Estocolmo, capital da Suécia. A ideia do encontro era pôr em pauta reflexões sobre a preocupação de como a sociedade industrial e a crescente da superpopulação e dos números produtivos estavam se tornando graves
E então, no dia 5 de junho de 1972, se iniciou uma semana de debate sobre preocupações ecológicas, com destaque para duas pautas: a poluição atmosférica e a exploração dos recursos naturais. Além do pioneirismo do encontro, a Conferência de Estocolmo é marcada por uma divisão dos debates, formando dois blocos de países que defendiam argumentos diferentes. Os países chamados desenvolvidos ou do primeiro mundo, como Estados Unidos, Japão e países europeus ocidentais, chegam ao encontro com um discurso de necessidade de redução da indústria, conter a sua expansão pelo globo, pregando a manutenção apenas das indústrias que já existiam. Ficaram então conhecidos como zeristas, numa ideia do discurso de zerar a expansão industrial. Mas os países emergentes ou subdesenvolvidos industrializados, como Índia, México, China, posicionaram-se contra este discurso, dizendo que o problema não está no expandir novas indústrias, mas sim fazê-lo de forma ambientalmente consciente, sem deixar simplesmente que se atinja patamares de poluência de forma descontrolada, ficando conhecido como grupo de países desenvolvimentistas. Caso você não tenha percebido, tem aqui um sutil detalhe que explica a diferença de visões e que a todo momento ao longo da história dos debates ambientais fica como grande enrosco: o fator econômico, batendo de frente sempre com o ecológico. Nos anos 1970 já está em curso o processo chamado de descentralização industrial, na qual as indústrias estão saindo dos países que se industrializaram primeiro e rumando para outros, onde o custo de produção é menor, com salários e carga tributária mais baixa. Então, na verdade, podemos entender os discursos de ambos os lados como os sendo favoráveis ou não ao processo de dispersão da indústria por outros países e, consequentemente, gerando impactos negativos de fechamento de fábricas naqueles onde eles saem. Inclusive, caso você queira saber mais sobre o processo de descentralização industrial, mais uma dica para você que aqui no canal tem um vídeo sobre indústria americana. Você clica aqui depois no link. A Conferência de Estocolmo não gerou nenhuma drástica mudança no comportamento do ser humano com a natureza, mas com certeza criou a preocupação ecológica que até então pouco existia, pelo menos como prioridade nas metas das lideranças políticas. Os encontros ambientais da ONU desde então ganharam força e representatividade. Portanto, eu não vou destacar todos os encontros ambientais, porque senão o vídeo ia ficar gigante. Mas eu vou selecionar alguns, aqueles que são habitualmente utilizados por vestibular, que são o norte do currículo de ensino médio e são os principais em aspecto de resoluções obtidas e marcos históricos. Poderia citar aqui o Protocolo de Montreal de 1987, que decretou o fim gradual do uso de CFCs para evitar o impacto na camada de ozônio. Mas este eu guardarei para um vídeo específico sobre o assunto, que dependendo de quando você estiver assistindo, ele pode até já estar no ar. Mas após a Conferência de Estocolmo, 20 anos depois, uma nova conferência chamou a atenção da comunidade internacional, realizada aqui no Brasil. Chamada por nomes diversos, como EcoRio, Eco92 ou Rio 92, o evento de 1992, realizado no Rio de Janeiro, também tem destaque porque decretou a necessidade dos países abraçarem as políticas de desenvolvimento sustentável em prol do meio ambiente. Este termo é utilizado para explicar uma nova estratégia de desenvolvimento econômico que é baseado em uma preocupação com o ecológico, pensando em mecanismos de gerar emprego, produzir mercadorias, crescer economicamente, mas com um olhar também para o meio ambiente. Reciclagem, uso de combustíveis renováveis e limpos e diminuição de consumismo são só alguns exemplos de ações sustentáveis. Além disso, criou-se neste encontro a Agenda 21, ou Agenda do Século XXI, um documento que todos os países elaboraram com a ideia de se promover uma lista de itens que demandam um olhar com preocupação ecológica maior, enquanto se aponta quais são as ações necessárias para se mudar este quadro.
Dando mais detalhes, além do encontro em si, o evento gerou protestos pelo Brasil, que ironizavam o fato de o Brasil sediar um encontro de debate ecológico, enquanto a floresta amazônica era desmatada, parecendo então não ter a mesma preocupação ao olhar do poder público. O mergulhador protestou para chamar a atenção da imprensa, mergulhando no rio Tietê em São Paulo, extremamente poluído, como inclusive está até o momento do lançamento desse vídeo. Aqui tem coragem. O governo brasileiro lançou uma moeda de 2.000 cruzeiros numa edição especial sobre o evento, que hoje vale uma grana, inclusive sendo item de colecionador. E o presidente Fernando Collor oficialmente decretou o Rio de Janeiro novamente capital do Brasil durante a semana daquele evento. Entenda que capital não é só a bolinha grande do mapa que serve para você fazer ponto jogando perguntados com o seu amigo. A definição de capital é a sede do governo, onde ficam os estadistas. Então, o presidente decretar o Rio de Janeiro como capital temporária significa que ele ficou no Rio de Janeiro e formalmente trabalhou de lá, com a manutenção das atividades burocráticas de forma que conseguisse acompanhar com proximidade o evento. Desde esta data, o dia 5 de junho é considerado o Dia Internacional do Meio Ambiente, por conta desta marca onde se definiu a data como o primeiro grande momento que as nações decidiram debater, sentar a bunda na cadeira e discutir a questão ecológica. E o vídeo de hoje é dedicado ao José Henrique, camarada do tempo de escola, hein? Faz tempo. Pois é. E está dedicado a ele porque foi ele que pediu um vídeo sobre o dia depois de amanhã. Henrique, valeu aí, tá sempre deixando sua mensagem, tá acompanhando o canal, brigadão, um salve, tá aí, espero que tenha curtido, espero que tenha... Vale, demorou, hein? Demorou um pouquinho. Valeu, Henrique, até a próxima. Eu parei em 1992, mas está pensando que acabou? Se você está vendo o vídeo do lançamento, calma, na semana que vem vai vir o próximo vídeo com uma continuação, uma parte 2 sobre o mesmo assunto. Qual que será o filme abordado, hein? Deixa aqui no seu comentário aqui, manda uma mensagem. Se gostou do vídeo, deixa o joinha. Já se inscreveu no canal? Não paga nada, não é de graça. Compartilha com os amigos. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau!